Olá, pessoal! Aqui é a professora de Geografia de vocês em mais uma gambiarra! Isso aqui é um estúdio improvisado de gambiarra para gravar para vocês, pessoal do sexto ano. Brincadeiras à parte, né? Essa semana nós tivemos uma espécie de gangorra de emoções, né? Vou classificar assim. Eu, no começo da semana, mandei para vocês uma mensagem avisando sobre o prazo para entrega das provas do primeiro bimestre, que eram para ser entregues na sexta-feira, no máximo até às 18 horas na escola, certo? Só que não foi decisão da escola, nossa diretoria regional de educação se reuniu, eis que por 3 dias a secretaria e a escola fecharam. O prazo mudou, eu mandei uma mensagem dessa vez via WhatsApp, porque não dava tempo de fazer pelo Google Classroom, avisando vocês. Então é o seguinte, aquelas provas do primeiro bimestre impressas que era para fazer em casa, é para entregar até sexta-feira, não dessa semana, na outra, até o dia 3 de julho, tá bom? Aumentou então aí o prazo de vocês. Alguns comemoraram, outros não. E aí é isso, pessoal. Desculpa, eu não sabia, nem o Leandro, nem ninguém da escola que isso ia acontecer. Tanto que nas vésperas eu havia falado com ele e até então tudo normal. Outra surpresinha, que foi avisado que seria feita essa coletiva, o nosso governador João Dória soltou aí algumas diretrizes para o retorno às aulas. A previsão, presta atenção, é que o retorno comece a acontecer no dia 8 de setembro, desde que a cidade não esteja no vermelho e nem no laranja. Tem que estar no amarelo ou no verde. Bauru está no laranja nesse momento. Se as aulas fossem começar agora, se hoje fosse dia 8 de setembro, Bauru não começaria com as aulas, porque Bauru está na classificação como laranja. Marília, aqui pertinho de Bauru, está vermelho. Também não. É só quem está no estágio amarelo ou verde. Vamos torcer para estarmos nesse estágio até lá, né? Não me perguntem como isso vai ser feito, porque lá no planinho está escrito que vai iniciar com 35%, 1,5 metro de distância, várias coisas aí, né? Então, até lá, vamos ver como que nós conseguimos resolver isso. O assunto, então, mais quente do momento para nós são as provas que eram para ser entregues essa sexta-feira mudou para a semana que vem. E o nosso formulário avaliativo semana que vem. Eu já decidi como que ele vai ser feito, ó. Serão 13 questões, eu tô com o dedo tampando, né? Serão 13 questões, sendo 12 valendo 0,75 e 1 valendo 1, para dar 10, certo? Então, e quais serão os capítulos que vão cair? Pessoal, eu não vou passar os PDFs, não vou fazer um PDF novo, tintim por tintim, e explicar toda a matéria de novo, porque não seria justo com quem prestou atenção certinho, assistiu todas as aulas e fez todas as tarefas. Então, conforme prometido, eu não vou fazer matéria nova hoje. Também não vou passar tarefa para a semana que vem, para vocês começarem a estudar para as provas, né? Para os formulários avaliativos da semana que vem. E agora, para quem não fez essas para quem não fez essas provas, poder fazer. Se eu passo matéria nova, dou tarefa,
Então, vocês vão ter matéria nova para guardar, tarefa, mais estudar para avaliação mensal e fazer a prova bimestral do bimestre passado, quem não fez. Teve aluno que ainda nem foi pegar na escola. O Leandro, ele está lá das 8h30 da manhã ao meio-dia e depois da 1h30 às 18h. Então, quem não pegou a prova vai pegar nesse horário, não essa semana, vai pegar semana que vem, né? Dia 29. A escola vai reabrir dia 29 na segunda-feira. Então, é só ir na segunda-feira, pegar a prova do bimestre passado para fazer entregar sexta-feira. Além disso, vocês têm que dar conta da avaliação mensal. Mas super tranquilo, pessoal. Vocês vão ter 24 horas para entregar. Não é prorrogável. Não tem como... professora, posso entregar? Não, vai ter prazo. Então, no caso da geografia, até por exemplo, coloquei 7 horas da manhã. Então, tem até as 7 horas da manhã do outro dia para responder, tá bom? E eu dividi os capítulos, o que vai ficar para essa e o que vai ficar para a próxima, tá bom? Nessa nossa prova, olha, tem um mundo aqui, ó. Vocês lembram dele? Então, na nossa avaliação, no nosso formulário avaliativo, vai cair esse PDF, que é o PDF do último capítulo da apostila laranja. Deixa eu mostrar o capítulo aqui para vocês. Cartografia. Tá vendo? Diversas formas de representar o espaço. É esse capítulo que vai cair. E da apostila azul, o primeiro capítulo, certo? Vamos ver. Tananã. É este capítulo. Opa! Litosfera, estrutura e relevo da Terra. Que é esse PDF aqui. Tá bom? Como eu já falei, não vou fazer um PDF novo com matéria que eu já dei, mesmo porque seria injusto com quem fez tudo certinho, né? Assim, um monte de gente não ia nem assistir aula nunca, e depois falar, vou assistir a aula de revisão da véspera. Tá, beleza. Tem que estudar, né, pessoal? Então, eu vou fazer para vocês só um direcionamento de como vai ser. Claro que vou falar, né, um pouco da matéria, apesar de, né? Esse comecinho, o que é um mapa, para que serve o mapa, não se preocupem, tá bom? E o mapa tem que... Lembra que eu falei também o que tem que ter um mapa? Como é um mapa completo? O mapa completo, ele tem que ter título, legenda, que é muito importante, escala, uma fonte de onde ele sai, onde que é o norte, pelo menos, né? Que é isso aqui. E aí, tem mapa que a gente olha e fala, que mapa esquisito que será? Tem que ler o título do mapa e olhar a legenda. Se você ler o título e olhar a legenda, você começa a interpretar e entender aquele mapa. E dentro disso, adivinha o que eu vou pedir na prova? Escala, né? Nós ficamos aí um tempão com a tal da escala. O povo da manhã fez até uma lista de exercícios de escala, lembra? Olha só, com a letrinha da Isadora. Tá vendo? Mas tudo bem, pessoal da tarde, não precisa se preocupar. Vai ser um exercício de escala muito bom, tranquilo, bonzinho, né? Então, o que é escala, vocês lembram? É o seguinte, por exemplo, se eu passar de tarefa para vocês assim, desenhem o quarto de vocês em tamanho real. Eu pedi isso na sala de aula, todo mundo falou, professora, não tem como ficar colando folha de sulfite. Não sei o quê. Então, o mapa,
é igual uma planta de casa. Ele é uma representação da realidade. Então, ele tem uma proporção. Por exemplo, no mapa, eu posso fazer assim. A cada 1 centímetro que eu desenhei no mapa, na vida real vale 45 mil centímetros. Igual tá... Aqui não tá 45 mil, aqui tá 45 milhões. Mas, ó, nesse exemplo aqui... Ai, hoje eu trouxe uma varinha mágica. Só que eu nem sei onde tá. Achei a minha varinha mágica. Ó. Turu. Todos vocês vão gostar de geografia. Ó, pessoal. E não é só gostar, vão saber, né? Então, aqui não tá escrito assim, ó. 1 por 45 milhões? O que quer dizer? Que tá certo que isso aqui é um desenho à mão, né? Mas que 1 centímetro no mapa, na vida real, equivale a 45 milhões de centímetros. Ai, que difícil imaginar 45 milhões de centímetros. O que será que é isso, hein? É só transformar em quilômetro. Lembra da tabelinha? Né? Quantos zeros tem aqui? 3, 6 números zeros, no número 45 milhões. Se eu fosse pôr ele aqui, eu colocaria, então, no centímetro, né? A vírgula tá aqui, eu vou colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Aí vai ficar aqui fora o número 4 e o número 5 do 45 milhões. Eu tô fazendo de cabeça, hein? 45 milhões de centímetros, daí eu passo a vírgula pra cá. Aqui ainda não tinha um zero. Então, 45 milhões de centímetros no mapa equivale a 450 quilômetros na vida real. E eu vou pedir transformação de escala, pessoal. Tá bom? Como está sendo tudo online, vocês podem pegar lá da primeira semana os vídeos que eu transmiti. Inclusive, o de vocês foram os mais longos, né? É só olhar lá a aula de escala, tá bom? Tranquilo. E eu não vou pedir para transformar em coisas que nós não estamos acostumados. Por exemplo, hectômetro em decâmetro, decâmetro em decímetro. Eu vou pedir coisas assim. Eu vou pedir dentro da escala de metros, de quilômetros e de centímetros, tá bom? Porque quando a gente vai desenhar um mapa, quando a gente vai fazer um mapa, você não vai usar a escala de milímetros. Vou fazer aqui, ó, 1 milímetro na vida real vai valer não sei quantos quilômetros. Não, né? Então, eu só vou pedir os mais usuais. A gente normalmente faz o mapa em centímetros. E quanto que ele vale na vida real? E aí, quanto maior a escala, né? 1 centímetro, 45 milhões de centímetros. 1 centímetro, 450 quilômetros. É muita coisa. Ó, de Bauru para São Paulo, são em torno de 350 a 400 quilômetros. Eu tô fazendo um mapa tão reduzido, mostrando tão poucos detalhes, né? Que se eu fizer 1 centímetro, eu já tô fazendo a distância maior do que Bauru a São Paulo. Entendeu? Então, lembrem disso também. O mapa, se tiver assim, 1 centímetro no mapa, equivale a 100 centímetros na vida real. Super tranquilo. Ó, cadê a tabela? Se eu for transformar em metros, ó, vou colocar 100. 100 centímetros é 1 metro na vida real. Isso nem deve ser um mapa, isso deve ser uma planta. Uma planta de casa, por exemplo, de uma residência, certo? Então, quanto menor essa proporção, 1 por 10 mil, 1 por 100 mil, 1 por 100, mais detalhes. E aí, quanto maior for, 1 por 1 milhão, 1 por 1000, é bastante, né? Menos detalhes, certo? E a escala, só lembrando vocês também, ela tem a escala gráfica
e a escala numérica. Vocês lembram a diferença delas? A gráfica, ela tem a vantagem de que se eu fizer alguma coisa na escala gráfica, eu consigo ampliar lá na máquina de Xerox, que o gráfico vai ampliar e eu não vou perder a proporção. Então, a gráfica é assim, ó. Eu pego a régua e vou ver, por exemplo, que essa parte pintadinha aqui tem 1 centímetro na régua. E que número que tá aqui, ó? 0, 10, 20, 30, tá vendo? Mas 20, o quê? Quilômetro. Na escala gráfica, eu consigo misturar. Quer dizer que um espacinho, 1 centímetro, são 10 quilômetros, tá bom? É mais fácil. Aí, nós falamos de plantas, nós falamos que existem algumas convenções nos mapas, né? Por exemplo, eu fiquei brigando na prova. Naquela prova que eu pedi para vocês pintarem as regiões do Brasil, eu falei que não era para pintar nenhum estado de azul, que azul é água, né? Então, para vocês já irem aprendendo essas convenções. Azul normalmente é água. Bolinha vermelha pode ser cidade. Gente, olha só quem tá se coçando e balançando o vídeo. Minha cachorra. Então, né? Pronto. Pauzinha pro coça-coça, né, Melissa? Ela fica grudada em mim. Bom, risquinho vermelho, normalmente é estrada. Risquinho preto, normalmente é fronteira. Igual, por exemplo, meu amiguinho, que vocês estão cansados de ver. Olha aqui nesse pedaço de mapa aqui da África, ó. Linha contínua preta. É limite, é fronteira, né? Ó, quadradinho. Nananana, isso aqui é a capital. Bolinha, nananana, isso aqui é cidade. Olha esse outro mapa aqui, o rio aparecendo, tá vendo, ó? Esses risquinhos azuis. Calma, não vai cair as convenções na prova, só tô lembrando, né? Aí, depois que nós vimos isso, que existem as convenções, lá veio a bela, formosa Rosa dos Ventos, que já caiu em prova. Não, e um monte de gente confundiu, eu estou com vontade de pôr de novo, porque embora para alguns isso seja fácil, para outros ainda não é. Então, os pontos principais da Rosa dos Ventos são os pontos cardeais, que são os verdes. Os colaterais são os roxinhos. O ponto verde, quem que manda? O eixo vertical ou o eixo horizontal? O que manda, que é mais forte, é o norte-sul. Então, na hora de misturar aqui norte com oeste, ó, norte com oeste, aqui, eu não falo oeste-nor, o nome é noroeste, não é, ó? Norte e oeste, noroeste. E aqui, norte, leste, nordeste. E eu não falo leste, nor, é nordeste. Então, quando eu misturo aqui e vou para essa diagonal, eu vou começar a falar primeiro o nome desses do eixo vertical. Vou falar nor ou sul primeiro. Igual aqui, ó, sul e leste, sudeste, sul e oeste, sudoeste. Eu não começo oeste-sul, certo? Esses são os principais pontos, os pontos cardeais e os pontos colaterais. Norte, sul, leste, oeste. Noroeste, nordeste, sudeste, sudoeste. Beleza? Bom, a bússola, a gente aprendeu a abrir os braços, inclusive em sala de aula, para... Não sei se vocês se lembram, mas eu vou sempre apontar a mão direita para a direção que o sol nasce, a mão esquerda para a direção que o sol se põe. Onde eu fiquei olhando
é o norte. Nas minhas costas é o sul. É fácil se orientar pelo sol, não é difícil não. E tem até um desenho na apostila de vocês, muito bonitinho, né? Que mostra isso. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho o bonequinho aqui. Aí, aqui, ó. Esse desenho aqui, né? Aí, então, ó, já falei. Provavelmente 2 exercícios de escala. Um exercício misturando os paralelos com as zonas climáticas, né? Então, aqui no centro... eu vou pegar o globo de verdade, que é tão lindo. Ó, aqui no centro do globo, eu tenho a linha do Equador, que divide o planeta em norte e sul, certo? Esse aqui é o paralelo mais famoso. Linha do Equador. Acima dele, deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Ó, nesse pontilhado diferentinho aqui, ó. Nesse mais grosso, a linha do Equador. Nesse pontilhadinho aqui, ó. Ó, Trópico de Câncer. Tananã. E no sul, o equivalente a ele, tananã, aqui, ó, é o Trópico de Capricórnio. Entre um trópico e outro trópico, com a linha do Equador no meio, eu tenho a zona das regiões mais quentes do mundo, né? Eu tenho os climas mais quentes. É a zona tropical, ou zona intertropical, que é entre trópicos, ou zona equatorial, porque está abrangendo a linha do Equador, certo? E aí, gente, caiu. Que varinha foi essa que eu fui arranjar, hein? Pronto. Deixa eu pôr o mundo pra lá. E aí eu fiz um desenho pra vocês, resumindo um pouco, né? As zonas climáticas. E a intertropical ou equatorial ou tropical, ela é o meio, né? Entre 2 trópicos com a linha do Equador, é a região que tem os climas mais quentes. Quando eu pego o polo norte e o polo sul, eu tenho o círculo polar. Cadê? Deixa eu achar. Nossa, eles não marcaram aqui. Mas é mais ou menos aqui, ó. Vou pelos Estados Unidos que fica mais fácil, ó. Mais ou menos aqui, ó. Essa linha aqui, onde tá a minha mão, aqui é o Polo Norte, ou Ártico. E aqui, o Polo Sul. Essa região, essa zona, é a zona polar. Tá vendo, ó? Zona polar. Então, no centro do planeta, a zona equatorial, nas pontas, a zona polar. E no meio, é a zona temperada, é aquela região que os climas têm as estações definidas. Agora, a gente olha para a janela e fala, será que já começou o inverno? Será que a gente ainda tá no outono? Lá eles sabem, viu? No inverno tá nevando, muito frio, temperaturas negativas. No outono, a vegetação tá amarelando, vermelhando e caindo as folhas. No verão tá tudo muito verde e quente. E na primavera tudo muito florido. É tanto pólen que dá para escrever no carro. Aqui a gente escreve quando o carro tá empoeirado e sujo, né? Escreve lave-me. Lá fica assim de pólen. É impressionante, de verdade. Certo? Então, vai cair os paralelos e as zonas climáticas, certo? Já fusos horários tem a ver com os meridianos, que são as linhas, vamos dizer assim, verticais, né? E aí o mais famoso deles é o que passa em Londres, na Inglaterra, que é o meridiano de Greenwich, né? Ele divide... Opa, não dá nem pra ver direito. E eu tô passando o dedo aqui que nem louca. Aqui, ó. Ele divide o planeta em hemisfério leste e hemisfério oeste. E só que ele
do outro lado dele, o oposto dele, que passa aqui no meio do Pacífico, é o antimeridiano de Greenwich. E aí, a gente viu, né? O Sol não é menor do que a... Pena que eu não sei se tá aqui a minha lanterna. Senão eu já faria pra vocês. Tururu. Não achei a lanterna. Mas o que que acontece? Pessoal, o que que é fuso horário? É bem fácil de vocês entenderem. Se o Sol tá aqui, batendo aqui, ele tá batendo do outro lado? Não, né? Do outro lado tá noite. Então, não tem como aqui ser meio-dia e do outro lado ser meio-dia. Se aqui é meio-dia, aqui é meia-noite, certo? Então, conforme o planeta vai girando, nós vamos tendo as horas. Isso são os fusos horários. E vai cair fuso horário. Não é difícil, é fácil fuso horário. Então, tá aqui, né, os fusos horários brasileiros. A cada 15 graus temos uma faixa horária diferente no mundo, simplesmente porque os raios de sol não batem igualmente no planeta, né? O sol sempre aparece primeiro no leste e o Brasil tem 4 fusos. Se o Brasil fosse compridinho igual o Chile, ele teria um fuso só. Aqui não sei se dá pra vocês verem. Deixa eu pegar minha varinha. Ó, eu não sei se aqui vocês conseguem ver o Chile. Ó, mas o Chile é compridinho. Então, não tem problema. Qual é o país que mais tem fuso horário do mundo? É a Rússia, que ela é enorme, largona, né? Ela é bem larga horizontalmente. Agora, a Rússia, se ela fosse virada, igual o Chile, ela teria menos fusos horários. Ela tem 11 fusos horários. É muita coisa, né? Fuso horário pra caramba. E o Brasil, aí vocês têm que pensar. Ó, cada faixinha horária dessa, o horário é diferente, né, ó. Então, aqui, ó, é meio-dia. Aqui vai ser 11 da manhã. Aqui vai ser 10. Aqui nesse pedacinho do Acre, 9. Por quê? Ué, isso aqui tá na Terra, não tá? Aqui tá o Sol, ó, a Terra tá girando, ó. Então, o Sol vai chegar primeiro aqui. Então, aqui é meio-dia, aqui é 11, 10, 9. Ó, o Sol aqui, ó. Tá vendo? É isso, por isso que tem fuso horário. E aí, eu vou passar um probleminha pra vocês. Por exemplo, eu quero ligar... Eu moro no estado do Acre e quero falar com a minha mãe. Que horas eu devo ligar pra ela? Para que ela esteja... Ela disse que está em casa das 20 às 21 horas, no horário dela. E minha mãe mora em São Paulo. É fácil, ó. Se eu estou no Acre, ela tá aqui em São Paulo, entre 20 e 21, né? Se aqui é 20 e 21, vamos colocar 8. Se aqui é 8 horas da noite, 20 horas. 8 horas da noite. Aqui é 7 horas da noite, aqui é 6 horas da tarde. Então, se eu quiser falar com a minha mãe às 8 horas em São Paulo, às 6 horas da tarde, eu vou ligar para ela em São Paulo, que vai atender lá às 8, certo? Posso pôr um problema assim também. O meu avião saiu às 9 horas da manhã de... Ai, que lugar bonito. Fernando de Noronha. Meu avião saiu 9 horas de Fernando de Noronha, voou por 3 horas. Que horas ele aterrissou no Acre? Quando ele aterrissou no Acre, que horas eram lá em Fernando de Noronha? É fácil, né? Ó, eu falei aqui que saiu 9 horas da manhã daqui, ó, 9. Quando era 9 horas aqui, ó, 9, 8, 7, 6 da manhã. Quando era 9 horas aqui que o avião saiu, era 6 da manhã aqui. 9, ele não voou 3? 9.
10, 11, 12. Aqui, quando ele aterrissou, era um meio-dia. 11, 10, 9. Aqui era 9. Mas também dá pra pensar que não era 6, não andou 3 horas? 6, 7, 8, 9. Fácil, né? Tranquilo, pessoal. Vai ter exercício difuso. Vai ter exercício de coordenada geográfica para vocês fazerem. E coordenada é fácil, é só brincar de batalha naval, né? O importante é vocês colocarem se é norte, sul, leste, oeste, né? E que nem aqui, ó, o E. Se vocês olharem, ó, o E, ele tá, ó, deixa eu pôr mais perto, ó, o E, 30 graus, certo? Mas ele tá 30 graus norte ou sul? Ele tá 30 graus sul, ó. Ó, o amarelo é a linha do Equador, aqui é hemisfério sul. Então, ele tá 30 graus sul. E aí, ele tá no leste ou no oeste? Tá vendo? Ele tá a 15 graus. Cadê o E? Aqui, ó. 15 graus a oeste. Beleza? Vai cair um exercício de coordenada geográfica. Ah, daí eu tenho que pôr, não tem como, um exercício de curva de nível, lembra? Quanto mais pertinho um risco do outro, mais íngreme, mais inclinado. Quanto mais afastado, ó, menos íngreme. E aí eu tenho que olhar aqui, ó, por exemplo, nesse desenho, aqui tá 1000, depois aqui tá 200, 1000. Aqui tá escrito 100, aqui tá escrito 200, o laranja 300, o vermelho 400, o roxo 500 e tem uma bolinha ali escrito 520 metros. Isso aqui, ó, é uma montanha. Cadê o desenho da montanha? Aqui. E se tivesse o contrário, aqui nesse pontinho preto, tivesse assim, 100, 120. Aí depois no roxo, 100. No vermelho, 200, 300, 400, 500, 600. Esse é um buraco, né? Se lá no meio tá baixo e depois vai aumentando, é um buraco. Agora, se é o contrário, aqui tá baixo e vai aumentando, daí é outra coisa, né? Certo? Gente, eu falo demais, já passou 32 minutos. Bom, acabou esse capítulo. Eu vou pro outro capítulo. Eu vou tentar ser mais rápida. Tá bom? O outro capítulo é o capítulo da litosfera. Vai cair litosfera. É importante vocês saberem o que é a litosfera. Vai cair tempo geológico, que é diferente do nosso tempo. É importante vocês lembrarem que o tempo da Terra é diferente do nosso. A gente vive, sei lá, 80, 90 anos. A Terra tem milhões de anos. Então, a gente fez uma tabela que tem na apostila de vocês. Vai cair, então, tempo geológico, litosfera, os tipos de rochas. Lembra? Isso é fácil. As primeiras que se formaram, as magmáticas. As magmáticas, elas podem ter se esfriado igual o magma veio para a superfície, elas são extrusivas, vieram para o exterior. E o canalzinho que subiu? Aqui tá a Terra, né? Subiu no canalzinho e... Essas daqui, ó, são extrusivas. E essas daqui que se esfriaram aqui dentro? Intrusivas. Rochas magmáticas, rochas que se originaram do resfriamento do magma. Eu passei aqui no PDF para vocês. Aqui. Nessa página, né? Os tipos de rochas. Aí eu tenho as rochas sedimentares, que são aquelas que parecem uma areinha compactada ou aquela cheia de camadinhas, certo? E por último, as metamórficas, que poderia ser qualquer uma delas. Poderia ser uma metamórfica que se metamorfizou, sofreu transformação. Poderia ser uma magmática que sofreu transformação, uma sedimentar que sofreu transformação. Então, as metamórficas são as rochas que se modificaram por pressão ou temperatura. Daí vai cair, tem que cair, né? Movimentos de convecção, porque são eles os responsáveis
pela movimentação das placas tectônicas. Igual ferver a água, que a água tá aqui embaixo no fogo da panela, ela sobe, esfria, ela desce. Quando ela faz essa curva aqui, ó, ela empurra a placa tectônica. Então, o magma tá quente aqui no núcleo da Terra. Sobe, ele desce. Por que ele desce por aqui? Ué, porque tá subindo outro atrás, né? Então, aí, movimento. Eu vou pedir para explicar o movimento de convecção, hein? Os tipos de limites das placas, que elas são convergentes, divergentes, transformantes, lembra? Convergentes, divergentes, transformantes. E as formas do relevo, planalto, planície e depressão. Tá bom, essas três. Não sei se eu vou pedir mais, deixa eu ver aqui. Planaltos, planícies e depressões. Isso. Ah, e as montanhas. Montanhas, planaltos, planícies e depressões. Tá bom? É isso. Tranquilo, né, pessoal? O mais difícil é lembrar lá daquele primeiro capítulo, que foi o capítulo do trauma, que eu passei um monte de matéria. Acho que isso que é o que pega mais, né? Escala, paralelos, com zonas climáticas, curvas de nível, coordenadas geográficas e fusos horários. Esses são os mais difíceis e eu não sei porque colocaram tudo no mesmo capítulo. Agora, o outro capítulo, que é de tempo geológico, é mais legal, né? Mais fácil. Desse capítulo aí de tempo geológico, tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exercícios. Desse capítulo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá mais ou menos na metade. E desse aqui tem 6. Tá bom? Um beijo. Se cuidem. Não esqueçam de beber água no inverno, que não dá sede. Tem que beber água, tá bom? Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus.